Bom dia a todos. Está aberta a sessão. Alguma questão prévia? Bom dia, Sr. Presidente. Gostaria de intervir. Bom dia, Sr. Vice-Presidente, Srs. vereadores, caros vilafranquenses que assistem à transmissão através da rede social Facebook. Bom dia a todos também. Sr. Presidente, na última reunião, a última reunião pública, questionado sobre a situação do restaurante da Rotunda, o senhor disse e afirmou que o procedimento daquilo estava a decorrer a sessão da exploração, ou seja, por parte do atual concessionário para outra entidade, correto? Ok. Bom, de acordo com o caderno de encargos, Sr. Presidente, essa transmissão, de acordo com a cláusula 10, não é permitida, esse tipo de sessão. Portanto, não é permitida e dá, se de facto se consumar, se já está consumado, viola o caderno de encargos e, portanto, o contrato de concessão terá de ser anulado. O que é que tem a dizer sobre isso, Sr. Presidente? O que tenho a dizer é que o senhor não percebe nada de direito e que isso não é verdade. Faz favor. Eu não tenho que explicar. O assunto está tomado e posso fornecer o parecer jurídico que consta desse processo para o senhor vereador perceber o que é a sessão de exploração, o que é a subconcessão, para saber esses conceitos de direito. O senhor, em vez de perguntar, afirma. O senhor, em vez de perguntar, porque juridicamente é capaz de explicar qual é a diferença entre uma coisa e outra. O senhor diz não. Nos termos da cláusula 10 do CTQ, é proibido. E o senhor parte de um princípio errado. Se tivesse perguntado, em vez de o afirmar, eu ter-lhe explicado. Uma vez que o senhor não perguntou, afirmou, o que tem que lhe dizer é que a sua interpretação jurídica está errada. Muito bem, Sr. Presidente. Relativamente a essa questão, penso que estamos em desacordo, mas posso ler rapidamente aqui a cláusula 10, em que diz que no ponto 1 não é permitida a alienação entre a emissão dos bens, direitos afetos diretamente ao presente procedimento, etc. No ponto 2 diz claramente não é permitida a cessão da posição contratual durante o prazo de vigência da subconcessão, a não ser que se trate da cessão entre cônjuges, ascendentes, etc. Pronto, para além disso, Sr. Presidente, o senhor afirmou na altura, quando várias vezes eu disse que aquela concessão já estava também a violar aqui o caderno de encargos, uma vez que não cumpria o horário e a obrigatoriedade de abrir pelo menos 4 vezes por ano, durante os meses de junho, de 4 meses por ano, de junho a setembro, o senhor disse que havia um regime de exceção relativamente àquela concessão, para que não abrisse a exploração, após o Covid, quando toda a economia abriu. Quando tive o cuidado de verificar todas as atas de reuniões da Câmara Municipal, desde fevereiro de 2020, obviamente que não estava aqui como vereador e não lia todas as atas das reuniões de Câmara, tive este cuidado e não verifiquei, pelo menos não li, nenhuma deliberação da Câmara em que, de facto, fizesse esse regime de exceção de abertura daquele restaurante. Portanto, há 3 deliberações, pelo menos 3 ou 4 deliberações da parte da Câmara Municipal em que isenta o pagamento das águas, taxas, resíduos, etc. Há outras atas em que foram deliberados o adiamento ou a suspensão do pagamento das rendas dos concessionários por parte da Câmara Municipal no que diz respeito à restauração e bebidas. Portanto, não vi nenhuma deliberação que, de facto, criasse um regime de exceção para que aquele restaurante não funcionasse a partir do momento em que toda a economia abriu, a partir na altura de maio a junho de 2020, e não cumprir, no meu ponto de vista, aquilo que é a cláusula do contrato de concessão. Só para finalizar, Sr. Presidente, relativamente a esta matéria e no que respeita à sessão, já vimos que estamos em desacordo e, portanto, vamos então saber, de facto, por outras vias, quem tem razão. Muito obrigado. Bem, o senhor acabou de ler um artigo que diz que é proibida a cessão da posição contratual. A Câmara não fez nenhuma cessão da posição contratual. A Câmara autorizou uma cessão da exploração. São conceitos jurídicos distintos, diferentes, de conteúdo diferente.
E, portanto, a sessão da exploração, nos termos do que aí está escrito no acordo, no contrato, a sessão da exploração é possível, é legal e foi deferida nesse contexto. Cessão da posição contratual é uma coisa, cessão da exploração é outra. E, portanto, são conceitos jurídicos diferentes. Eu percebo que o senhor tenha uma predileção por aquele espaço e que queira fazer, enfim, levar isso todas as reuniões de Câmara, e vamos ter muitas reuniões de Câmara, e o senhor há de sempre trazer esse assunto, e mais um que deve vir a seguir, sobre a sua visão do que é, digamos que a gestão da Câmara Municipal. Eu devo lhe dizer que os conceitos jurídicos são diferentes, isso não se trata de uma questão de acordo, não estamos de acordo. Aquilo que a Câmara fez é legal, está tudo dentro da lei e, portanto, não há nenhuma ilegalidade nesse assunto. A questão não é, eu tenho uma opinião diferente. As pessoas podem ter opiniões diferentes e isso é salutar. Não podem dizer que a sua opinião é legal quando não é. Isso aí é que é diferente. E, portanto, a Câmara o que fez é legal, volto a repetir, fez uma sessão da exploração e não uma sessão da posição contratual. São conceitos jurídicos diferentes. Portanto, que fique claro. Relativamente ao outro tema, eu tive a oportunidade de dizer que a pandemia trouxe situações extraordinárias e anormais. Nas concessões que nós temos, fizemos várias exceções. E não foi só relativamente à concessão do restaurante da Vila. Foi também relativamente à concessão do Aquapark. Um e outro estiveram fechados por razões óbvias. E por ser extraordinário, a Câmara entender que até dezembro deste ano a situação era extraordinária e concedeu esse benefício a todas as concessões numa época extraordinária. E, portanto, foram essas as razões que levaram a que a Câmara Municipal entendesse que, quer numa situação, quer noutra, tratando ambos de igual forma, que havia razões fundamentadas para reconhecer a excepcionalidade do tempo em que vivíamos e não exigir o cumprimento integral, porque fez exceções nas suas concessões e isso foi o pensamento e o raciocínio que fizemos e que está em vigor até dezembro deste ano, relativamente a todas as concessões da Câmara Municipal. A partir de janeiro, se a pandemia aliviar, que não sabemos, as coisas não estão a correr como toda a gente pensava, voltamos a ter mais casos, vamos ver como é que decorre. A nossa vontade é que tudo volte à normalidade e que tudo entre na normalidade. Nos últimos anos não tivemos o São João, não tivemos, enfim, todas as festas que nós estamos habituados, porque houve uma pandemia, uma situação extraordinária. Nessa situação extraordinária foi englobado as duas concessões. Portanto, quanto a essa matéria, o comportamento da Câmara Municipal pautou-se por regras gerais e abstratas relativamente a todos os concessionários. Em concreto, no restaurante da Vila, pautou-se por aquilo que é o rigor jurídico, dos conceitos jurídicos que permitem à Câmara autorizar ou não autorizar uma cessão da exploração que é diferente da cessão da posição contratual. Para não alongar muito mais tempo nessa questão, então diga-me onde é que foi deliberado o regime de exceção ao restaurante A Rotunda e relativamente ao Aquapark, que também não foi deliberado nenhuma regime de exceção, pelo menos a reunião de Câmara, quer para um, quer para outro. De qualquer maneira, em relação ao Aquapark, o regime de exceção foi mesmo definido pelo próprio Governo Regional, em que impediu as piscinas públicas de estarem abertas, procedendo à reabertura apenas agora no início do verão de 2021. Para além disso, a empresa que foi adjudicada ao concessionário do Aquapark tem a obrigatoriedade de executar obras e fazer um investimento mínimo de 500 mil euros. Portanto, gostaria de saber então onde é que foi deliberado em reunião de Câmara esse regime de exceção que o senhor acabou de afirmar. Eu não fui consultar as atas, saber o que é que fica nas atas e o que é que não fica nas atas. Sei que durante todas as reuniões de Câmara, todos nós consideramos a excepcionalidade do tempo que estávamos a viver. E face à excepcionalidade do tempo que estávamos a viver, nós reconhecemos que as concessões da Câmara eram uma das áreas onde nós não devíamos ser tão exigentes quanto os eventuais contratos permitiriam. E face a essas situações concretas, nós entendemos que, quer um caso, quer o outro,
que estavam face a essa regra geral e abstrata de excepcionalidade do tempo que vivíamos e que vivemos. E, portanto, a expectativa é que a pandemia atenue e que quer o restaurante, quer o aquapark possam abrir a curto prazo, o aquapark naturalmente no próximo verão, e parte do restaurante da Rotunda que possa abrir nos primeiros meses do ano que vem, para tudo ficar com normalidade. Bom, Sr. Presidente, posso outra questão, relativamente a esta que concluímos e estamos em desacordo, obviamente. Relativamente também àquilo que foi dito nas últimas reuniões, nas nomeações para os gabinetes, quer da Câmara Municipal, quer da variação, enviei um e-mail ao Sr. Presidente no dia 12 de dezembro, uma vez que o Sr. foi um bocadinho vago nos valores que vão oferir, e foi confirmado na última reunião que foram contratados em regime de prestação de serviço duas pessoas para a área do desporto. O senhor disse que iriam ganhar a volta de 1.000 euros líquidos, 1.250 líquidos, e que foi também contratada para gerir o Centro Cultural e a Sra. Arana, a Sra. Ex-vereadora, a doutora Nélia Guimarães, e que iria oferir um vencimento líquido na ordem dos 3.000 euros. Portanto, o senhor não foi preciso nesses valores, e mandei-lhe precisamente um e-mail, não só para estes casos que acabei de citar, como também para o valor a oferir para as pessoas que vão ocupar as nomeações anteriores, nomeadamente chefe de gabinete, adjunto e os dois secretários. Portanto, se não me respondeu, terá a sua razão. De facto, queria saber se já tem em concreto os valores que vão oferir a estas pessoas, e de facto, nós de 15 em 15 dias sabemos de nomeações para o seu gabinete, também saber de facto se há mais alguma nomeação nesse entretanto. As remunerações do meu chefe de gabinete, do adjunto e dos assessores, dos secretários para os vereadores, constam da lei. Exatamente. E, portanto, não percebo porque é que o senhor pergunta, mas também constam da lei. As outras duas questões constam da ata que vamos aprovar e assinar, constam da ata. Mas eu vou repetir, ou seja, o senhor diz que foi vago, tudo vago, mas o que está escrito na ata, está escrito na ata. E eu vou repetir a situação. Quer para um caso, quer para o outro, dos dois jovens para o desporto, aquilo que lhes foi pedido foi, durante os meses de novembro e dezembro, que fizessem um planeamento geral para a área do desporto, no que diz respeito a desportos em terra e desportos náuticos. Um planeamento geral, auscultando todas as entidades interessadas, e que me apresentassem até ao final de dezembro um plano geral para o ano seguinte do desporto relativo em Vila Franca do Campo, que coordenassem todas as equipas de futebol, de futsal, todas as coletividades desportivas que nós temos no Conselho, e que apresentassem um plano relativamente ao desporto para o próximo ano. Esses jovens, genericamente, foi também esse serviço que lhes pedi até ao final do ano. Tive a oportunidade de dizer, tal como o senhor referiu, que eram, em princípio, à volta de 1.000 euros líquidos e 1.250 geral. Quando eles passarem o recibo relativamente a esse trabalho, de um trabalho que lhes foi pedido, eu trago à reunião de Câmara, ou mando-lhe para si o recibo dessa prestação, desse trabalho concreto que eles ficaram de fazer dos meses de novembro e dezembro. Quando eles passarem o recibo, eu vou-lhe mandar à volta desse dinheiro. Em concreto, se é 1.255, se é 1.129, se é não sei o quê, não tenho esse número aqui. Quando for passado o recibo, eu entregar-lhe. O mesmo se passa relativamente à doutora Nélia Guimarães. Foi-lhe pedido que fizesse um programa de toda a ação cultural e a atividade para o centro, para o Sra. Arana, dentro do valor que também consta da ata que nós vamos assinar hoje, e que o senhor repetiu, mas eu vou repetir. Eu já sei que na Assembleia Municipal vão outra vez perguntar isso tudo. É um assunto que os senhores gostam imenso de falar e acham que isso me traz alguma maleita em dizer, eu hei de contratar para os meus serviços quem eu hei bem entender. E os senhores se acharem que
o Presidente da Câmara não pode levar a efeito uma atividade que ele acha que é importante para o Conselho, porque os senhores não concordam, estão redondamente enganados. Eu he de levar à ação todas as contratações que eu entender que são indispensáveis para a boa atividade da Câmara Municipal, independentemente dos senhores estarem de acordo ou não estarem de acordo. Outra coisa é chegarmos a acordo no que diz respeito ao orçamento da Câmara e o orçamento para o ano que vem e que, pelos vistos, acho que já chegamos a acordo, em que as atividades são naturalmente para nós dialogarmos uns com os outros. Aquilo que são as competências do Presidente da Câmara, eu não abdico delas. E, portanto, sou eu que determino quais são as necessidades da Câmara para uma boa execução de todas as atividades e para a gestão de todas as infraestruturas que a Câmara Municipal dispõe. Para esse domínio do Açor Arena e do Centro Cultural, o valor é esse mais ou menos referido. É à volta de menos que 2.000 euros líquidos e à volta de 3.000 ilíquidos. Quando passar o recibo no fim de novembro ou princípio de dezembro para essa atividade, eu vou-lhe mostrar o recibo concreto, quanto é que foi esse trabalho que foi contratado para, até ao fim do ano, me apresentarem num capítulo aquilo que eu disse e no outro capítulo também toda a atividade que lhe referi. Portanto, quando houver o recibo em concreto, eu trago. Neste momento ainda não foi passado o recibo e, portanto, eu não estou em condição. Disse-lhe qual era a ordem de grandeza que não fugirá dentro disso que eu lhe estou a dizer. Em concreto, quando passarem o recibo e a gente pagar, eu trago aqui ao senhor qual é. Os montantes constam da ata da reunião anterior, que o senhor até pediu para ser incluído, e eu acho muito bem. E, portanto, o senhor pediu para ser incluído na ata da reunião anterior esses números, e o senhor vem para essa reunião, outra vez dizer quais são os valores que o senhor pediu para incluir na ata e que estão na ata. Na próxima reunião, o senhor vai outra vez falar nessa matéria, dizer que falta aqui um papel e não sei mais o que é, para lembrar a todos os vilafranquenses que eu contratei pessoas para o meu gabinete e para o desenvolvimento das atividades que nós dissemos essenciais. Quer o senhor queira, quer o senhor não queira. É assim, a vida é mesmo assim. E o senhor pode falar nisso 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, as vezes que o senhor quiser. Das próximas a ver-lhe dizer, esse assunto está clarificado, está esclarecido e não vale a pena a gente continuar a falar sempre no mesmo tema. Quanto à sua questão, se eu contratei mais alguém para novos serviços, não. Ainda não contratei mais ninguém. Sr. Presidente, se me permite, eu quando fiz a questão dos valores, porque o senhor na altura disse aproximadamente. Aproximadamente não é o valor exato, por isso da minha questão e o e-mail que enviei assim. No entanto, essa questão que coloquei, obviamente que vem no sentido de que o senhor aumenta, em comparação com o mandato anterior, de 3 para 7 pessoas relativamente à composição dos gabinetes da Câmara de avaliação. No anterior mandato nós tínhamos um chefe de gabinete, 2 secretários. Atualmente temos um chefe de gabinete, um adjunto, 2 secretários, 2 adjuntos para o desporto e a responsável pelo Centro Cultural e pavilhão multiusos, por coincidência, a senhora é ex-variadora, que vai oferir exatamente um valor igual a um variador ou até mais. Porque esses valores acresce ainda o IVA. Portanto, a senhora variadora, quando oferece líquido 3.000 euros, são 3.500 euros à volta disso, e os outros 2 adjuntos à volta dos 1.500, onde se acresce o IVA. Portanto, nós achamos aqui que há aqui um aumento de despesa considerável só com os seus gabinetes, quando temos um presidente e mais 3 variadores a tempo inteiro, e ainda mais 7 pessoas na assessoria de todo o gabinete da Câmara Municipal. Portanto, achamos isso imoral até, e escandaloso esses valores que são pagos e esse número de pessoas que fazem assessoria desses gabinetes. Temos aqui um aumento considerável em termos de despesa corrente, que obviamente o senhor não confirmou, mas será à partida dada a continuidade, que essas nomeações continuarão a exercer as suas funções em 2022, portanto, aqui há uma situação que nós não podemos achar normal. O senhor pode contratar, como acabei de dizer, as pessoas que bem entender, não é essa a nossa opinião, e certamente achamos que aqui, numa Câmara que o senhor apregoa, e muito bem, que passa por dificuldades financeiras, que o dinheiro nem estica para tudo, onde praticamos as taxas do município as mais elevadas por força do acordo de endividamento, e depois vimos aqui
esbanjar dinheiro desta forma, dinheiro que serviria, por exemplo, para a cultura, para o desporto, para a educação, para a reparação das vias da rede viária, apoio às empresas, à promoção do consumo, e portanto estamos aqui a deitar dinheiro quando, na nossa opinião, não fazia qualquer sentido. Esses valores que vão ser aqui pagos, além daquilo que tinha sido no último mandato, andam na ordem dos 130 a 140 mil euros por ano. Ou seja, corresponde, em termos de investimento comunitário, a cerca de 3,5 milhões de euros, que poderia bem ser aplicado nesse tipo de investimento. Agora a questão é a opção da Câmara Municipal, está no seu direito, se pode contratar 20 ou 30 pessoas, aquelas que bem entender, e como disse, que vai contratar, e a partir deste ano que irá contratar mais pessoas se for preciso. E, portanto, aqui há uma decisão sua, há uma decisão da Câmara Municipal, uma decisão da sua variação, que com certeza se essas pessoas foram nomeadas e contratadas, também houve aqui a concordância de toda a sua equipa. Agora não podemos já concordar com esses valores e, obviamente, que temos que tornar essas nomeações públicas. E tem ata, obviamente, que tem que ficar em ata os valores. E esperamos que da próxima vez venham os valores certinhos, tudo direitinho, como nós achamos que deve ser. Muito obrigado. Ora bem, o senhor, eu tive a oportunidade de dizer que o senhor mandou pôr, ou pediu para pôr na ata, e eu não me oponho, da ata que nós vamos assinar hoje da reunião anterior, que o valor bruto era 1.250 para cada um da área do desporto. O senhor está na ata. O que é que o senhor vem dizer agora? Não, já não é 1.250, agora é 1.500. Quanto ao outro, a outra, não acresce nada, o senhor não percebe nada disso, não acresce nada, está incluído. O valor bruto é valor bruto. Ai, paciência, não, senhor Juiz Cristo. É preciso ter paciência. Não acresce nada, senhor vereador. O senhor, de facto... Vamos ver o recibo, como é que vai ser passado. Eu vou-lhe passado. mostrar o recibo. Okay. E do 3.000, o senhor diz que é 3.500. E, com portanto, IVA. O que está... Está bem, olha, o que é que eu estou dizendo? Quando a gente fala em valor líquido, fala em valor líquido. Quando a gente fala em valor bruto, fala em valor bruto. E o valor bruto inclui o IVA e inclui tudo o que estamos a falar. Portanto, o senhor quer transmitir, tem uma ânsia de aumentar os valores. Eu não sei para quê, qual é a vantagem disso. Não sei qual é essa vantagem. Parecia tudo normal, já percebemos, é tudo normal. Se vai contratar mais pessoas... Deve cingir aos factos, não invente, não vale a pena. Os factos são esses e não vale a pena inventar. Okay. Para quem não assistia à última reunião e que eu tive a oportunidade de explicar, eu vou voltar a explicar. Portanto, os valores incluem o IVA, Sr. Presidente. Ok, já percebi. O valor bruto é valor bruto, inclui o não IVA. É líquido. Inclui o IVA. Valor bruto é valor bruto. Inclui o IVA, então. E valor líquido é valor líquido. Okay. Portanto, não vamos entrar outra vez nessa conversa. Sim, senhor. Agora vamos a outra coisa. Eu tive a oportunidade de explicar na última reunião que o ano passado terminamos a internalização de todas as empresas municipais. Essas empresas municipais, no passado, tinham os respectivos conselhos de administração, com 3 elementos, um executivo e 2 não executivos. O executivo ganhava à volta desse valor que nós estamos a falar, e os não executivos ganhavam as senhas de presença. Quando é que foi isso? E, portanto, deixe-me, agora o senhor tem que ter alguma cautela, não é? Sim, sim. Quando nós internalizamos, ou seja, a realidade da atividade da Câmara não diminuiu. Mantivemos tudo. Em vez de estarem em empresas municipais, passaram para dentro da Câmara. Ora, a Câmara Municipal não disponha de meios humanos e técnicos que dessem vazão ou que pudessem ajudar na gestão dessas atividades. E por isso mesmo é preciso continuar com esses equipamentos, que nós queremos continuar, que queremos dar-lhes uso e que queremos que eles sejam efetivamente utilizados e que tenham benefício para o Conselho. Por isso, contratamos pessoas para dar continuidade a essas atividades. Portanto, essa é a razão geral, não é porque eu inventei agora que preciso de mais gente e que não precisava no mandato passado. Nos mandatos passados, essas empresas tinham as suas... mas estavam relativamente paradas, porque só agora que a Açorarana vai ter atividade. Teve só uma atividade mínima durante os últimos anos, mas aquele equipamento precisa e vai ter uma atividade e vai desenvolver uma atividade que vai ser útil para o Conselho. E, portanto,
É por essa razão que foi preciso contratar mais pessoas. Eu expliquei isso de outra vez, agora volto a explicar, e, portanto, e já sei que vou ter que explicar isso mais 10 vezes, porque o senhor acha que isso é a grande questão que me vai afetar. Não vai. Não vai porquê? Porque em simultâneo nós vamos baixar o IMI, em simultâneo nós vamos fazer todas as obras que estão programadas e que nós acordamos e, portanto, não vai faltar dinheiro para aquilo que é essencial. Agora, como lhe digo, estruturalmente a Câmara Municipal não ficou rica, mas tem um dinheiro suficiente para fazer essas contratações, para tentar baixar o IMI em acordo com o FAM, como também já tive a oportunidade de lhe explicar, e continuarmos numa ação concreta de gestão rigorosa dos nossos meios financeiros. É isso que caracteriza a gestão que eu tenho implementado nos outros 2 mandatos e que, com essa equipa, continuo a querer implementar neste ano que se aproxima. Mais temas? Faz favor, Sr. Vereador. Sr. Vice-Presidente, caros companheiros, caros vilafranquenses, como o senhor disse bem, o senhor tem todo o direito de nomear quem quer que seja para a sua equipa. Mas a questão que está aqui é que estamos a falar de dinheiros públicos. E eu acho que é normal que nós façamos essas questões, porque o público, as pessoas, querem saber, gostam de saber de onde é que estamos a gastar o nosso dinheiro. Portanto, eu penso que não é uma questão de quesilhas pessoais, é uma questão de abrir o jogo, vamos dizer assim, mostrar à população em geral aonde estão sendo gastos os dinheiros. O senhor falou muito bem, nas empresas que praticamente não tinham atividade, tinham o seu conselho de administração, que foram integradas na Câmara. Mais uma vez, era uma maneira de se poupar mais algum dinheiro. Mas pronto, volto a repetir, isto depende, isto tem a ver com as suas opções políticas e a questão que volto a repetir e volto a sublinhar, a questão que está aqui é mostrar ao povo, mostrar à população a diferença que há do antes, ou seja, do último mandato e o presente mandato. Para terminar, em relação aqui aos 2 jovens, como você disse, que foram nomeados para dirigir uma área de desporto, não ponho isso em questão. Agora, a questão vai de saber qual era a formação que esses senhores têm. Porque para gerir uma área de um conselho inteiro, essas pessoas devem ter alguma formação específica. Portanto, não vou pôr um pedreiro, não estou aqui a dizer que o pedreiro é mais ou menos, seja lá o que for. Até podia dizer, vou pôr aqui um médico a gerir o desporto da Vila Franca, ou as atividades do desporto da Vila Franca. Portanto, aí é que está. Portanto, quando nós nomeamos pessoas para determinadas funções, é lógico que essas pessoas tenham formação específica, superior, porque existe no mercado esse tipo de pessoas e não, portanto, e não colocar na vez de dizer que são amigos ou companheiros, ou não faço ideia. Por isso eu gostaria de saber qual era a formação destes jovens. E em relação àquilo que se falou aqui dos dinheiros e tudo mais, o senhor disse, e tem toda a razão, para a sua equipa, o senhor é responsável por todas as pessoas que lá estiverem. Agora, penso que nós, a oposição, temos a obrigação de clarificar esses valores para a população. Obrigado. Eu não tenho nada contra, Sr. Vereador. Eu vou-lhe ler aquilo que ficou na ata da reunião anterior, pública, porque, entretanto, houve uma não pública. Na não pública, esse tema não é tratado. Na pública, volta a ser tratado. Mas eu vou-lhe ler aquilo que ficou por acordo nosso e por sugestão do Sr. Vereador Emanuel Medeiros, o que ficou na ata da reunião anterior. Que é para o senhor perceber que estamos a tratar o mesmo tema que tratámos na reunião anterior. O senhor vereador Emanuel Medeiros, que é o que está na ata,
o vereador Emanuel Medeiros questionou quais eram os valores ilíquidos aproximados a oferir. O Presidente da Câmara Municipal respondeu que os nomeados para o Gabinete de Expor iriam oferir um valor de 1.250 euros e a nomeada para o Centro Cultural e a Sorarana 3.000 euros. Ou seja, na reunião anterior, e que está na ata, já tratámos esse tema. E, portanto, os valores já estão na ata. Vão ficar outra vez na ata a mesma coisa. Agora, talvez, com a sugestão do Sr. Emanuel Medeiros, a dizer que não é 1.250, mas sim 1.500, e que não é 3.000, mas 3.500, e eu a emendar que não é verdade, que os valores ilíquidos são aqueles que constam já da ata da reunião anterior. E, portanto, é isso que eu estou a questionar, é porque é que todas as reuniões querem vir falar de um assunto que foi tratado e explicado na reunião anterior. Não, quer dizer, há de haver uma razão. Quanto à outra questão da formação, eu acho que as pessoas contratadas têm a formação necessária para o fim a que se destina. Eu acho que têm a formação necessária para o fim a que se destina. Eu não quero filosofar sobre o desporto. Eu não quero entrar numa questão de que me respondam que tipo de desporto nós devemos ter, quais são as calorias que devem gastar cada um dos atletas. Não é nada disso. Eu preciso de duas pessoas na área do desporto que estejam no terreno. É essa a função. E que no terreno, juntamente com todas as equipas e todas as associações que nós temos, possam coordenar áreas do desporto e me apresentem um plano para o desporto. O mesmo acontece, mutatis mutandis, relativamente ao Sorarana e ao Centro Cultural. Aí, uma área já diferente, que precisa de perspectivar com alguma planificação e com algum conhecimento mais aprofundado, contratamos uma pessoa com ensino superior. Portanto, eu acho que, quer para um caso, quer para o outro, as pessoas contratadas preenchem os requisitos que nós achamos adequados para a função a desenvolver. O que eu relevo mais uma vez é que foi tratado na última reunião, está em ato os valores, não há nenhuma alteração sobre essa matéria e nós temos 35 minutos de reunião, outra vez a tratar do mesmo tema que já foi tratado na reunião anterior e isso é que eu acho estranho. O resto é tudo normal, que os senhores discordem, que eu concordo, essa parte é uma parte opinativa e, portanto, estamos bem nessa matéria. Faz favor. Bom, não tem nada que achar estranho, isso é muito simples. É uma questão de... A realidade é que são poucas, ou muito poucas, as pessoas que vão às atas da Câmara quando elas estão disponíveis, tanto mais quando vão lá ver os assuntos já foram para trás, e não é por acaso, obviamente, que nós pegamos nesses assuntos e trazemos para as sessões que são transmitidas a todos. Daí estarmos aqui a puxar este assunto. Voltando só um bocadinho atrás à questão dos dois jovens. O senhor disse que um é para as atividades náuticas e o outro para as restantes. Que eu saiba, aqui em Vila Franca, da qual já fiz parte, há um clube naval único e mais nada. Não há mais legislação nenhuma que eu saiba. Havia antes o Clube de Pesca, que eu penso que já não existe, ou pelo menos não está em funções, e as atividades do Clube Naval, eu sei quais são as que existiam antes, são aquelas provas que existiam a nível regional, pela Direção Regional do Desporto, pela Associação de Vela e tudo mais. Sinceramente, eu não estou a ver o Sr. Francisco Melo, que penso que é isso, a intrometer-se no plano de atividades de uma associação. Quer dizer, a associação tem o seu próprio plano de atividades que tem que existir, tem que ser apresentado à associação para receber as respectivas verbas e esta, por sua vez, à Direção Regional do Desporto. Portanto, ter uma pessoa a oferir o ordenado está oferindo. Só para estar ali com o Clube Naval e já por aquilo que eu estou a dizer, pouco ou nada fará com o Clube Naval. Ele vai mandar no Clube Naval, não acredito. Ainda por cima, sendo a pessoa que lá está à frente, e não acredito menos ainda. Por isso,
É isso que nós estranhamos. Não quero, volto a repetir, não estamos aqui, não é para... Estamos aqui, somos oposição, a verdade é essa, e estamos aqui para clarificar as coisas o máximo possível, para as pessoas saberem, terem conhecimento e perceberem do que é que se trata aqui nessas reuniões. Sr. Vereador Pedro Costa, nenhum dos elementos do Gabinete do Desporto vai mandar nas outras associações. Isso é uma coisa que mete-se pelos olhos dentro, quer dizer, não precisava nem sequer de explicar isso. Era o que faltava, que agora um membro da Câmara, contratado pela Câmara, fosse mandar ou querer intermeter-se nas atividades de cada um dos clubes. Não é nada disso, não é nada disso, Sr. Vereador, como é bem de ver. Agora, há algumas atividades náuticas e não são náuticas, mas relativamente à área costeira, que devem e podem ser implementadas. O futebol de praia, o voleibol de praia, áreas que têm a ver com novas áreas que eu quero que sejam implementadas nas nossas praias e na nossa orla costeira, que serão objeto do plano que será apresentado. Novas ideias para a construção de campos de pádel, de ténis, de áreas que nós não temos ainda, mas que precisamos de vir a ter, o que eu acho que são outras áreas que não existem no Conselho, mas que nós precisamos dar um ênfase muito grande ao desporto, e a coordenação entre as várias associações concelhias no sentido de evidenciarmos as atividades desportivas, de criar torneios, de organizar eventos, de levar mais alto aquilo que é a atividade desportiva no Conselho. É esse o objetivo para esses dois jovens na área do desporto. Portanto, o Clube Desportivo de Vila Franca, o Vasco da Gama, o Botafogo, não sei o quê, claro que têm as suas direções, eles é que sabem das suas atividades, eles é que têm as suas áreas de atividade e as suas competências próprias. Era o que faltava, que houvesse um membro da Câmara que fosse intermeter nas atividades de cada uma dessas associações. Agora, nós podemos evidenciar e podemos dar uma mais-valia a todas essas coletividades se conseguirmos ter uma coordenação das várias atividades e fazer eventos, não só com equipas locais, convidando equipas de fora, para fazermos outros eventos que eu acho que o nível que nós temos de investimento na área desportiva permite que nós tenhamos em Vila Franca do Campo uma atividade desportiva bem diferenciada e muito maior do que aquela que tivemos até agora. É essa a intenção da criação do Gabinete de Desporto. Muito obrigado. Um esclarecimento. Em relação a este assunto ainda e em relação ao responsável pelas atividades náuticas, aquelas atividades que o senhor referiu aí não têm nada a ver com atividades náuticas. Portanto, voleibol de praia, futebol de praia e tudo mais não são atividades náuticas e não são instituições ligadas ao mar que realizam essas atividades. Portanto, o voleibol de praia faz parte do voleibol normal, digamos assim. O pádel também é a mesma história, tem a ver com a sessão de ténis e, portanto, volto a repetir, continuo a não perceber da necessidade de uma pessoa em relação às outras atividades todas, como o senhor referiu, aí, muito bem, concordo, está bem, que é preciso, era necessário. Agora, vai estar sobrecarregado, isso é óbvio. Se o outro vai só estar ligado às atividades náuticas, vai ter um trabalho, pelo amor de Deus, é quase mínimo, a bem dizer. Mas era só para clarificar a questão que as atividades que o senhor falou aí não são atividades náuticas. Pronto, eu estive ligado ao desporto durante muitos anos, já há mais de 40 anos, e portanto isto aí, eu sei do que é que estou falando, não estou a falar de cor, é só, mais uma vez, volto a dizer, eu quero aqui é clarificar, mas nada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Todos já percebemos que a sua intenção é só clarificar e todos conhecemos muito bem o Francisco Melo e o Ricardo Ponte. E todos sabemos quais são as razões que estão por trás das vossas questões. E, portanto, é claro, todos os vilafranquenses sabem e, portanto, não vale a pena, de facto, falar mais nessa matéria. Aquilo que os senhores consideram, para mim, é irrelevante no que diz respeito a assuntos partidários. No que diz respeito àquilo que é a atividade da Câmara, naturalmente, que é esse o assunto que me interessa e é esse que eu tenho que tratar.
Mais alguma questão? Sim, senhor. Posso? Faz favor. Senhor Presidente de Câmara, senhora Vice-Presidente, senhores vereadores, vilafranquenses que assistem aqui à transmissão da reunião de Câmara através da rede social, o Facebook. A minha interpelação é muito simples e é só no sentido de esclarecer também, porque também nos cabe a nós esclarecer as coisas que são preferidas nessas reuniões, nomeadamente nas reuniões públicas que têm maior impacto no nosso Conselho, por via das pessoas que assistem em direto e que não vão às atas ler o que é dito. O Sr. Presidente de Câmara, na passada reunião pública, afirmou, e até com bastante convicção, que foi pedido uma audiência ao Diretor Regional da Habitação por parte da Sra. Vereadora Conceição Quental e que este pedido nunca teve resposta. Sr. Presidente, faça esse esclarecimento numa reunião pública, uma vez que foi feita a acusação também numa reunião pública. Não respondi na altura e respondo apenas agora porque fui confirmar a veracidade das afirmações que foram proferidas. Tal não corresponde à verdade, como a Sra. Conceição Quental bem pode atestar. Talvez o Sr. Presidente tenha sido mal informado ou induzido em erro, mas tal não corresponde à verdade. O que foi feito foi um pedido de ponto de situação. E um pedido de ponto de situação não é um pedido de audiência. O ponto de situação foi feito por escrito, ofício dirigido à Direção Regional da Habitação e foi respondido pela mesma via, por escrito, dirigido à Câmara Municipal. Este ponto de esclarecimento, ponto de situação, teve um único ponto em concreto, o edifício Força Olmar, situado aqui no nosso Conselho, e recebeu o esclarecimento devido que era possível dar à altura e por aquilo que eu pude apurar para esclarecer as afirmações que foram proferidas. Sr. Presidente, o senhor também, e como foi uma reunião pública, podemos facilmente comprovar, deu a entender nestas afirmações que teceu que há um desfazamento entre aquela que é a política regional, da política local, porque não há comunicação, não há uma junção de sinergias para se resolver um problema do Conselho, neste ponto em concreto habitacional. Também devo dizer que não corresponde à verdade e como o senhor tantas vezes nos adverte para sabermos primeiro do que é que estamos a dizer para afirmarmos, também, Sr. Presidente, o senhor não foi devidamente informado, não procurou esclarecer-se neste ponto. E porquê é que afirmo isso, Sr. Presidente? O Sr. Diretor Regional da Habitação apenas, penso eu, apenas fez 2 visitas formais institucionais às juntas de freguesia. Foram as 2 aqui no nosso Conselho, à junta de freguesia de Ponta Garça e à junta de freguesia de São Pedro, ainda com os anteriores executivos e a convite dos próprios executivos. A quando destas circunstâncias foram-lhe colocadas naturalmente várias questões, foram discutidas soluções e tudo numa forma muito aberta e disponível para um trabalho conjunto. Poderá questionar o Sr. José Costa e o Sr. Flávio Pacheco, que ainda que renovou o seu mandato e que foi no anterior mandato, enquanto Presidente de Junta, que teve a ocasião de convidar e receber o Sr. Diretor Regional da Habitação. Poderá comprovar facilmente com eles, visto que o Sr. José Costa agora é o seu adjunto para a área habitacional, poderá comprovar facilmente as informações que eu estou a fazer. Também em concreto, nesse caso, foi enviado aqui para a Câmara Municipal e o senhor já deve ter recebido, os seus serviços já devem ter recebido, o primeiro aditamento ao alvará do loteamento da Galega. É um projeto que estava na gaveta há muito tempo e que foi entendido por este Executivo como prioridade para avançar. Tanto que a Câmara está para se pronunciar e dar o seu parecer em relação a este aditamento. É na Ribeira das Tainhas e é um investimento que vai ser feito por parte do Governo Regional numa freguesia do nosso Conselho para avançar já no próximo ano. Em concreto, em relação ao Força Olmar, que foi o pedido de ponto de situação que foi feito, como o senhor também já deverá ter sabido, e que o Presidente Junto, o Sr. Flávio Pacheco, questionou o Sr. Diretor Regional diretamente sobre essa situação e o Sr. Diretor Regional teve a oportunidade de responder ao Sr. Flávio Pacheco do que é que estava a ser feito, desistiu-se, entendeu-se que o leasing que estava previsto pelo anterior governo e que foi subejamente anunciado várias vezes, em várias circunstâncias, interessante, sempre feitas em períodos pré-eleitorais, desistiu-se desta ideia e vai-se fazer uma compra única,
direta e passar o edifício diretamente para a região. Este processo poderá e eventualmente será concluído ainda este ano. E o único anúncio que será feito oficial será mesmo no ato da compra, sem sucessivos anúncios, apenas um único anúncio da solução. Penso eu que estaremos em concordância de que esta é uma forma objetiva, concreta e direta de se arranjar as soluções para os problemas também daqui do nosso Conselho. O senhor preferiu também que se o anterior executivo governamental nada fazia, que este no ano também nada fez para o nosso Conselho. O senhor pode entender que é pouco, mas nada não é. E eu penso que os vilafranquenses ficarão muito satisfeitos quando o Governo Regional e a Direção Regional da Habitação puderem anunciar a solução de um problema que já se arrasta há muito tempo. O senhor fez essas declarações, eu preferi estas declarações aqui em sede de Câmara, de reunião de Câmara Municipal, e também é neste contexto que eu faço esse esclarecimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Nós, quando começamos a falar, deve ter ouvido já várias vezes alguns intervenientes dizer, para que o assunto fique claro, eu tenho um interesse direto e pessoal nessa matéria. Devia ter começado por dizer a separantes, eu sou a secretária do Sr. Diretor Regional da Habitação e tenho um interesse direto e pessoal nessa matéria. Apesar disso, eu vou fazer a minha explanação. Era isso que eu esperava de si, que com a transparência que todos temos que ter, dizer eu tenho um interesse pessoal e direto nessa questão, porque sou a secretária do Sr. Diretor Regional da Habitação. Licença, posso? Agora sou eu que estou a falar, depois naturalmente a Sra. Vereadora falará. E, portanto, dito isso, que a senhora, para além de ser vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, que todos nós gostamos e é uma mais-valia naturalmente para o Conselho, é também secretária do Sr. Diretor Regional da Habitação e, portanto, tem um interesse pessoal e direto nessa matéria e, por isso, de dizer aquilo que acabou de dizer. Agora, vamos lá ver uma coisa. Esse Governo Regional herdou também do Governo Regional anterior o PRR e as definições que o PRR contém, Plano de Resiliência para os Açores e para o país, e que esse plano contém para os Açores. Esse plano é o que permite, delineado pelo Partido Socialista, é o que permite à senhora vereadora hoje aqui dizer que vão comprar o edifício dos Foros junto ao Solmar e também permite dizer que vão fazer o loteamento da Galega. Porquê? Porque o Partido Socialista pôs no PRR 66 milhões de euros para a habitação. E, portanto, é com base nesse PRR que foi delineado pelo Partido Socialista. Eu não gostava de trazer aqui partidos socialistas nem Partido Social Democrata, não vejo que isso seja relevante. Mas já que a senhora disse que esse agora é que vai resolver, então, e os outros nada fizeram, e anunciaram, mas nada fizeram, agora tem que me vir, peço desculpa, porque não a interrompi quando a senhora vereadora estava a falar. E, portanto, esse PRR permite investir em habitação 66 milhões de euros nos Açores. E, portanto, só não teve tempo de ser a primeira a anunciar essa aquisição dos foros. A senhora deputada Sabrina Furtado já anunciou que o Governo ia comprar, a partir de janeiro, esse edifício e folgo muito em que se resolvam problemas da habitação que estavam parados durante muitos anos da responsabilidade dos governos anteriores. Mas agora que existem esses 66 milhões de euros, vamos andar nesse domínio. E muito bem, felicito o Governo Regional, a Direção Regional da Habitação, a senhora vereadora em particular, por todas essas ações que esse Governo venha a desenvolver. Mas, senhora vereadora, aquilo que interessa agora, e por isso é que eu também pedi uma audiência ao senhor Vice-Presidente, é delinearmos em conjunto e em cooperação qual é o objetivo a que se destina essa habitação social. Como sabe, nós também somos candidatos ao primeiro direito e, portanto, a fazer um edifício também com cerca de 30 apartamentos. E o que nós precisamos de saber é que metodologia vamos usar. O Governo Regional vai, por si, desencadear esse processo, pondo de parte a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal vai, por si, desenvolver essa atividade, pondo de parte o Governo Regional.
Não, da minha parte e da parte da Câmara Municipal, o que eu achava importante é que se reunisse o Governo Regional e a Câmara Municipal no sentido de entendermos esses apartamentos destinam-se a quê? A casais jovens, a casais carenciados, a habitação, quais são as famílias que precisam verdadeiramente dessas habitações e que nós nos entendêssemos para criar uma sinergia conjunta entre o Governo Regional e a Câmara Municipal. Por isso é que nós pedimos reuniões e, repare, Senhora Vereadora, é bem de ver que o tema da habitação, para ser tratado, ou bem que é tratado com a Câmara Municipal ou não é tratado, porque tratar da habitação com as juntas de freguesia está a falar de casos particulares, não está a falar da política da habitação. E, portanto, para falar da política da habitação é falar com os vereadores ou o Presidente da Câmara de Vila Franca do Campo e o Diretor Regional ou o titular da área da habitação, que é o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional. E já tive a oportunidade de dizer na reunião anterior a que ele disse que admito que neste momento o Sr. Vice-Presidente está muito ocupado e é visível porque é um período em que o Governo está no Parlamento a discutir o orçamento, uma matéria importantíssima para os Açores e que aguardo com naturalidade que, findo esse período mais difícil, o Sr. Vice-Presidente me possa receber para tratarmos dessas matérias. O que é facto é que até hoje a verdadeira política da habitação não foi coordenada entre a Câmara Municipal e a tutela dessas áreas do Governo Regional. E aquilo que nós queremos é que haja essa coordenação. A questão de resolver o caso concreto de uma família ou de outra família, eu percebo que não precisa de coordenação. E por isso é que eu digo que o importante nisso é que nós conversemos e, portanto, que possamos dar as mãos para melhor servir as nossas populações. E é só nesse espírito que eu digo aqui, e também digo que ainda não fui recebido, mas que naturalmente espero vir a ser recebido a curto prazo para delinearmos essa política de habitação para o Conselho, com esses 66 milhões que o Governo tem, que naturalmente não são todos para a Vila Franca, era o que mais faltava, mas que se resolva grande parte dos problemas da Vila Franca e com os 7 milhões que a Câmara Municipal tem contratualizados com o IRU, com o Instituto da Habitação, ajudemos todos a resolver os problemas da habitação em Vila Franca. Para isso é indispensável, exigível e natural que nos reunamos, Câmara Municipal e Governo Regional, tendo em vista resolver e ajudar a resolver as tipologias que nós queremos para a cedência desses edifícios e desses apartamentos. Se é para custos controlados, se é para arrendamento com renda resolúvel, se é para famílias carenciadas. E eu acho que até é essa conversa que eu espero vir a ter com o Governo Regional, e já devia se calhar ter acontecido, porque o processo preparatório disso leva tempo. E como todos sabemos, as câmaras municipais e as juntas de freguesia estão mais perto das populações e podem dar um testemunho mais vivo ao Governo Regional daquilo que são as necessidades do Conselho e daquilo que entende. Depois, claro, que o Governo Regional decidirá como bem entender, ou segue aquilo que são as opiniões consensuais ou não segue as opiniões consensuais e, portanto, é uma matéria que eu depois ver-se-á. Mas aquilo que eu acho importante é, nesta fase, existe dinheiro disponível, quer do Governo Regional, quer da Câmara Municipal, com os seus acordos, um do PRR regional, outro do PRR nacional, que nos permite investir na habitação. O que é que devemos fazer ambos, Câmara e Governo? Dar as mãos no sentido de encontrarmos as melhores soluções para melhor servir as nossas populações. O resto, enfim, quem leva a bandeira, se é o PSD, se é o PS, essa parte é indiferente. Aquilo que eu quero mesmo garantir é que tenhamos as melhores soluções para os nossos concidadãos, aqueles que precisam mesmo de habitação. E é um flagelo, todos os dias, ou quase todas as semanas, recebo pessoas com dificuldades de habitação e nós não temos resposta para dar e, felizmente, quer o Governo, quer a Câmara, agora podem juntar-se para dar uma resposta coletiva aos nossos concidadãos. Muito obrigado. Posso, Sr. Presidente? Faz favor. Sr. Presidente, eu estou aqui enquanto vereadora da Câmara Municipal, não estou enquanto secretária do Sr. Diretor Regional. Não tenho qualquer interesse pessoal no esclarecimento que lhe fiz. Poderei ter
informações privilegiadas pelas funções que exerce, e foi com estas informações que eu fui confirmar, tive o cuidado de ir confirmar para hoje lhe fazer este esclarecimento. O senhor não fez essa afirmação, peço desculpa, apenas na última reunião de Câmara Pública. Já o tinha feito numa Assembleia Municipal Pública. Portanto, foram 2 vezes em que o senhor fez uma afirmação que não corresponde à verdade. E é neste sentido de recorrer às informações que eu tenho privilegiadamente pela função que exerce, que faça esse esclarecimento de uma afirmação que eu repito que não corresponde à verdade. Talvez o senhor tenha sido mal informado, mas a verdade é que por 2 vezes, no exercício das suas funções publicamente, fez uma afirmação que não corresponde à verdade dos factos. Agora, a afirmação que o Governo Regional antes não fazia, agora faz, deixou de fazer, foi o senhor que a utilizou na última reunião de Câmara, que foi pública, que foi gravada e que pudemos todos revisitar para comprovar. Foi o senhor que disse, não fui eu, primeiramente. Os 66 milhões do PRR. Está certo que estão disponíveis para a habitação da região, mas as prioridades são definidas por quem governa atualmente. E o nosso Conselho está e estará salvaguardado nesta questão ao abrigo deste plano de resiliência. O anúncio, não foi feito nenhum anúncio, nem por mim, nem pela senhora deputada. O anúncio será feito pelo Governo Regional em altura própria. Isto não são anúncios, engane-se o senhor, isto são informações daquilo que está a acontecer. O anúncio será feito por quem de direito e na altura certa. Muito obrigada. Bem, como disse, a senhora deputada já deve ter, a senhora vereadora já deve ter ouvido várias pessoas, quando tratam de um tema, dizer eu tenho que dizer que sou assim, que sou assado e que isso, pronto, no caso concreto, que lhe dê informações privilegiadas. E por isso é que eu disse, é bom, é costume dizer-se, olha, porque eu exerço a função de, tenho mais informações e posso esclarecer. E, portanto, é nesse sentido que as coisas ficam todas mais transparentes. Eu o que lhe devo dizer é que no final do dia, ou seja, no final dessa nossa conversa, o que lhe devo dizer é que o interesse da Câmara Municipal é cooperar com o Governo Regional em todas as matérias em que essa cooperação resulte numa mais-valia para os nossos concidadãos. Devo-lhe dizer que desde maio do ano passado, desde maio deste ano, fiz uma comunicação ao Governo Regional para tratar de assuntos de habitação. E se a senhora vereadora fez uma coisa com o senhor diretor regional, eu fiz com o senhor, com uma área mais acima, como é bem de ver, ao nosso nível de relacionamento. E, portanto, desde maio do ano passado, desde maio deste ano, para tratarmos de assuntos de habitação. Reincidir no meu pedido há cerca de 2 meses, para tratarmos de assuntos de habitação. Eu não tenho que ler os ofícios que a senhora vereadora mandou ou deixou de mandar. Eu sei o que é que fiz. E sei que, a um nível da administração regional superior, ou seja, superior de tutela, não me foi respondido. E, portanto, imagine o que é que se passa daí para baixo. E é nesse contexto que eu digo, bem, vamos esquecer isso tudo. Não fiz nenhuma comunicação em maio, não voltei a insistir em julho ou setembro. Vamos esquecer isso tudo. Vamos conversar. É importante para os vilafranquenses que o Governo Regional e a Câmara Municipal se entendam quanto à área da habitação, porque ambos têm investimentos importantes a fazer no Conselho e só assim nós conseguiremos ter uma resposta mais eficaz para os nossos concidadãos. É só nessa matéria e é isso que interessa. E também já disse que espero naturalmente que, fim dessa discussão do orçamento, que nos possamos sentar para tratar do assunto que é importante para o Conselho, que é a habitação. Sim, senhora. Faz favor, senhora vereadora. Bom dia a todos, senhores vereadores, caros colegas. É assim, a senhora vereadora, perante, eu mandei o ofício no meu nome. E o ofício depois veio a resposta ao Geraldo, à Câmara Municipal. E eu liguei para si, lembra-se disso, liguei para si e disse, quando é que o senhor vereador, diretor vem também aqui a Vila Franca? E ele diz, muito em breve. Lembra-se disso? Não se lembra. Pronto, então está no esquecimento. Eu fiz essa pergunta, ainda perguntei-lhe. Eu não queria acrescentar mais nada disso,
mas eu tenho a minha consciência limpa e perante o ofício que vê a resposta, eu fiquei sem argumentos nenhums e mostrei ao Sr. Presidente. Tenho dito, não tenho mais nada a dizer sobre isso. Posso, Sr. Presidente? Não querendo alongar-me demasiado Sim, esse faz favor, assunto, senhora. se a senhora vereadora mostrou-lhe o ofício, então se calhar terá lido mesmo o ofício, em contrário àquilo que disse que não lê os ofícios que a senhora vereadora dirige. A senhora vereadora dirige um ofício à Direção Regional da Habitação e assina. O senhor diretor dirige um ofício à Câmara Municipal e assina. O tratamento foi igual de ambas as partes. E a conversa telefónica que a senhora vereadora está a referir não aconteceu desta forma como refere. Com licença. Obrigada. Pronto, fica assim, um diz que é branco, outro diz que é preto e, portanto, tudo bem. É como acaba quando temos interesse nessa matéria. Bem, vamos à frente. Mais algum assunto? Faz favor, Sr. Vereador. Bom, penso eu que pela terceira vez venho aqui chamar a atenção para que a obra que está a decorrer na Rua dos Esforços, que é um condomínio fechado, continua sem qualquer placa indicativa do que é que se está lá a fazer. Portanto, já foi por 3 vezes, eu disse que iam tratar disso. Outra questão, que também tem a ver com obras, tem a ver com a parte do Carneiro e do Fall River. Curiosamente, está lá uma placa em sítio diferente das outras existentes, só que diz lá repavimentação viária das freguesias de Água de Alto e Ribeira Seca. Portanto, não tem nada lá a ver com a freguesia de São Pedro ou São Miguel. E está lá o valor. Agora, isso dá a ideia, não vou dizer que é, atenção, não estou afirmando, estou dizendo que dá a ideia, que poderá ser, poderá não ser, é que esta obra, em vez de ser uma obra única, que se fosse uma obra única, dado o valor que é, teria que ir a concurso, teria que haver 3 empresas, ou seja, o que a lei exige. E parece que essa obra está fracionada, ou seja, o que era um valor total, que se fosse feita uma obra como única, teria que passar para a Assembleia, etc. Fracionando a obra. Obviamente que o Sr. Presidente, segundo a lei, entrega a quem bem entende a obra, não é necessário concursos públicos mas mais sinceramente, o mais caricato que está ali foi chegar lá à placa e ver repavimentação viária das juntas das freguesias de Ribeira Seca e Água de Alta, ou seja, nem foi São Pedro, nem foi São Miguel, foram logo 2 onde a obra nem sequer se está a realizar. Portanto, aquilo acho que foi posto ali assim à praça, para não dizer que não havia uma placa lá colocada, e nem sequer devem ter reparado o que é que lá estava escrito. Era só isso. Bem, eu espero que seja a última vez que o Sr. Vereador levanta uma suspeita. E da próxima vez que levantar uma suspeita, concretiza a suspeita, o melhor é estar calado. Porque essa coisa de levantar para o ar suspeitas que o senhor suspeita, o senhor na sua vida saberá o que é que faz. Mas não julgue os outros por si. Não julgue os outros por si. O senhor, na sua vida privada, saberá o que é que faz e os assuntos que tem a tratar com a sua família. Comigo, aqui, o senhor não suspeita. Ou o senhor diz o que tem para dizer e afirma e demonstra, ou então não vale a pena entrar nesse capítulo das suspeitas. Não é uma matéria que deva ser de uma pessoa de respeito entrar em suspeitas que o senhor não concretiza. E, portanto, sobre essa matéria, espero que seja a última vez que eu tenha que intervir sobre isso nesse tom. Portanto, as matérias que não há obra nenhuma que se faça no Conselho dentro da legalidade. Quando todas as obras inferiores a 150 mil euros não são adjudicadas diretamente, são convidadas 3 entidades para apresentarem preço. E, portanto, não há nenhum... O ajuste direto é mesmo convidando 3 entidades a apresentarem preço. E, portanto, não há aqui nada de dar um jeitinho nem de deixar de dar um jeitinho. São sempre convidadas 3 entidades a apresentarem preço. E, portanto, é nesse contexto que nós agimos com total clareza, transparência e, portanto, não é ajuste direto para aquela pessoa. É ajuste direto, convida-se 3 entidades. Depois das 3 entidades convidadas, temos o preço que melhor serve os interesses do Conselho. Portanto, que isso fique claro. Quanto às placas, nós fizemos aquilo que temos que fazer, que é
dizer às entidades que não havia placa e espero que eles tenham cumprido com as suas obrigações de colocar as placas nas obras. Aquilo que me interessa, sinceramente, Sr. Vereador, é que a obra se faça e que os habitantes e residentes em Fall River e nos Carneiros tenham o mais rapidamente possível as suas vias melhores, bem servidos e que sem os constrangimentos que as obras sempre trazem. E o tempo que tem feito não tem permitido que a obra se conclua tão rápido quanto nós desejamos. Se tem placa, se não tem placa, bem, eu sei que é uma formalidade, eu sei que era bom que tivesse, eu sei que era desejável e exigível que tivesse. Agora, é um assunto de menos importância face à naturalidade que é o bem-estar das populações, que é terem concluídos uma obra que é importante para aquelas famílias que vivem quer no Carneiro, quer em Fall River. Se a placa está ao contrário, está bem, olha, então temos que ir lá, o fiscal da Câmara, dizer, olha, que disparate é esse, o que é que puseram aqui, isso não é da obra. Bem, mas o que é que interessa? É isso ou é fazer a obra? É isso ou é o bem-estar das populações? Tem dúvidas sobre o que é que vamos fazer ali? Eu já expliquei. Nós fizemos numa primeira empreitada todas as partes que têm a ver com os passeios, numa segunda empreitada todas as partes que têm a ver com o pavimento. O que é que estamos a fazer? A pavimentar as ruas daquela zona. Precisa placa para dizer que aquilo é a pavimentação das ruas daquela zona? Bem, legalmente todas as obras têm que ter uma placa. Na verdade, todas as pessoas entendem que o que está a fazer ali é a pavimentação daquelas ruas. Portanto, claramente, todas as obras que são adjudicadas pela Câmara têm 3 entidades convidadas para apresentarem preços. Todas as obras dentro da legalidade, dentro daquilo que a lei manda e que a lei diz. Portanto, nós agimos em conformidade com a lei e, nessa matéria, estamos tranquilos quanto aos comportamentos que nós temos tido e as ações que vamos desenvolver em concreto. Bom, Sr. Presidente, eu não fiz afirmações. Atenção, sei muito bem que é uma afirmação, que é uma acusação, são coisas completas e suspeitas, são coisas completamente... Se viesse para aqui assim, eu tenho a suspeita que... Não foi isso que eu disse, atenção. E outra coisa, o senhor que me disse, e disse muito bem, antes de mais, claro que todos nós queremos o bem-estar da população, claro que todos nós queremos que a obra seja feita, até já deveria ter sido feita até. Agora, tal como o senhor disse, e disse muito bem, tem que ser feito dentro da lei. Muito bem. Há um pormenor, a questão das placas é um pormenor, mas é um pormenor que é exigido por lei. Não há nada. Pronto. Se acha que não é importante, pronto. Então, mas se na lei diz que tem que lá estar, tem que lá estar. Ponto final. É só, mas e se não haver assistir mais sobre este assunto, estamos esclarecidos. Até estamos de acordo. É um pormenor e tem que lá estar. Pronto. É isso. Eu peço desculpa, nós não temos nenhum regimento da Assembleia, das reuniões de Câmara, mas tem sido prática corrente que o período antes da ordem do dia seja de 1 hora, não sei se querem fazer um regimento, se querem alterar o regimento, se querem não sei o quê. Se calhar seria melhor, Sr. Presidente, em vez de estarmos aqui a intervir, não contamos o tempo de cada um, se calhar seria melhor partirmos por aí. Eu acho que não seria necessário, é uma questão de bom senso, estamos com 10 minutos além da hora prevista. Eu não estou a dizer que não lhe vai dar a palavra, o senhor vai falar, eu só estou a dizer que normalmente é 1 hora antes do período antes do dia, para nós todos gerirmos melhor o nosso tempo, para tornar, enfim, a gestão das reuniões de Câmara dentro daquilo que é o razoável. Mas, naturalmente, que o senhor tem a palavra para dizer aquilo que entende. Obviamente, Sr. Presidente, eu acho que é uma matéria que é importante debatê-la, porque, de facto, e é a nossa opinião, nós achamos que, tratando-se de uma obra única, que é toda a requalificação daquela rede viária da parte de cima da vila, trata-se de um objeto único. Portanto, e nós entendemos que podemos estar aqui, pronto, um fracionamento de despesa. E, portanto, nesse aspecto, achamos que podemos estar, não estamos a afirmar nem levantar qualquer suspeita. Já agora, Sr. Presidente, daquilo que depreendi das suas palavras, foram nesse momento feitos 2 contratos de ajuste direto, certo? Até o momento, quantos contratos de ajuste direto relativamente àquela obra foram realizados ou concretizados pela Câmara Municipal? E segunda questão, quantas empresas foram convidadas e quem são a apresentar estas propostas? Eu não tenho aqui esses dados, mas depois digo-lhe quais foram as empresas convidadas.
São 2 contratos, uma para passeios e outra para vias. Exato. E a contratação pública tem a ver com cabimentação orçamental. É preciso ter cabimento orçamental para poder contratar. E, portanto, todas as obras que nós fazemos têm que ter cabimento orçamental. E, na sequência do cabimento orçamental, lançamos o concurso. E foi isso que nós fizemos. Uma foi para passeios, outra foi para vias, até porque, como se recordam, na altura discutia-se se o pavimento devia ser em paralelepípedos ou devia ser em betão, em bituminose. E resolvemos avançar com os passeios enquanto discutíamos a parte do como é que devia ser a pavimentação. Eu, a princípio, até estava convencido que era para ficar os paralelepípedos por variadíssimas razões. Lembram-se, naturalmente, que tivemos essa discussão, quer na Assembleia Municipal, quer aqui em reuniões de Câmara. Depois, conversando com os residentes, os próprios residentes e a Câmara Municipal, ouvindo as populações, chegamos à conclusão de que seria melhor o breu, o bituminose, e não manter os paralelepípedos. Essa discussão teve lugar enquanto decorriam os passeios. E, portanto, a ideia inicial era de ter os paralelepípedos. E, na altura, até pedimos orçamento a uma empresa especializada dessa área dos paralelepípedos, que é uma empresa própria que costuma trabalhar nessa área, uma empresa da Ribeira Grande. Depois, diz? Os quietanos. Pedimos até orçamento para fazer os paralelepípedos. E, portanto, do curso dessa explicação permite também perceber que não foi uma obra pensada na totalidade, porque a forma como se ia fazer a pavimentação teve discussão pública no sentido de ouvir as populações. E concluímos, enquanto se faziam os passeios, que o melhor era ser bituminose e não os paralelepípedos. Portanto, daí não foi uma obra pensada na sua totalidade, foi uma obra pensada para se fazer a 2 tempos, porque na primeira versão o que estava em causa era colocar os paralelepípedos, recolocar os paralelepípedos, e, nesse sentido, foram contatados essa empresa para termos um orçamento e depois viemos a alterar e passou para bituminose e não os paralelepípedos. Essa é a história daquela obra, por isso pensada em 2 fases e não em separação ou parcelamento ou não sei o quê. Fracionamento. Você sabe muito bem que é fracionamento. Sabe melhor do que é. Não foi nada disso que nós pensamos. A explicação é essa. Era para ser paralelepípedos. Depois, quando já estava a fazer dos passeios, optamos por ser betão e, portanto, determinou 2 empreitadas diferentes. Mais alguma questão? Passemos à ordem do dia. Havia aqui uma questão, se os senhores vereadores não se importassem dentro da ordem do dia, eu já vos tinha falado que o Botafogo tinha tido o apoio do Governo Regional para a aquisição de uma viatura e que agora recebemos ontem ou anteontem a carta, não a tempo dessa reunião, de pôr aqui a carta a dizer já recebemos o apoio do Governo Regional, já temos a viatura prevista para comprar e, portanto, o orçamento que falta são 11.000 e tal euros. Eu não acho que... Bem, esse é o tema, importam-se de colocar na ordem de trabalhos esse tema do apoio à Botafogo para a aquisição de uma carrinha? Não, então fica também na ordem de trabalhos esse tema, porque chegou-nos ontem ou há 2 dias. Eu não acho que, portanto, o Governo Regional, a carrinha custa 18.000 euros, ou à volta disso. O Governo Regional só dá 7.000 e tal, julguei que dava mais, mas dá mais quando a carrinha é nova, dá menos quando a carrinha é usada, e eles pedem-nos 11.000 e tal euros. Eu acho que em todas as entidades, cada um deve também dar um esforço pessoal no sentido de cada uma das associações deve também participar nessa aquisição. Assim, relativamente a esse ponto, que introduz na ordem do dia, está introduzido, falaremos no final da reunião e passaremos então aos protocolos que estão na ordem do dia. Posta de deliberação, protocolo de apoio a atividades escolares, Escola Básica e Secundária Armando de Cursos Rodrigues. Isso tem a ver com os apoios que nós temos inscrito no nosso orçamento
mas que não é possível utilizar porque este ano, derivado da pandemia, nós não fizemos nenhum protocolo com a escola para uso para viagens escolares, para viagens de estudo. E, portanto, o dinheiro está lá, mas não havia substrato para isso. Portanto, é para esse protocolo, os 2 pontos são iguais, mas temos que votar um de cada vez. Portanto, protocolo com a Escola Básica de Curtis Rodrigues, votos contra? Por favor. Aprovado por unanimidade. Proposta de deliberação, protocolo de apoio a atividades escolares, Escola Básica Integrada de Ponta Garça, votos contra? A favor também. A favor. Protocolo Clube de Futebol Vasta Gama. O Vasta Gama manda-nos um ofício a dizer que os apoios do Governo Regional que costumavam ser dados nesse período não chegaram, por razões, não sei, e que estão com muita dificuldade, não sei o quê, e que se nós podíamos avançar mais qualquer coisa. E então, nós dizemos que sim, temos disponibilidade orçamental e, portanto, protocolo com o Vasta Gama, votos contra? Também votamos a favor. A favor. Protocolo de apoio à realização de concerto de Natal, portanto é um coral de São José, para vir fazer cá um concerto na Igreja Matriz, em princípio. Votos contra? A favor também. A favor. O regulamento de concurso de montras, não sei se a senhora Vice-Presidente quer dizer alguma coisa sobre essa matéria e daquilo que temos planeado para o Natal desse próximo Natal. Faz favor, tem a palavra. Caros vereadores, público que está a assistir a esta sessão, apenas referir que esta é uma das atividades que vamos levar a efeito para dinamizar o comércio local. Antes de levar a cabo foram auscultados os comerciantes e realmente receberam com bom agrado esta iniciativa, assim como também o sorteio que estamos a pensar a realizar. Em relação aos valores que aí estão atribuídos, são mais simbólicos do que outra coisa. No futuro serão elevados, provavelmente, serão repensados. Neste momento, estamos a aguardar as inscrições, nós já temos 5 inscrições e será uma maneira de apoiar o comércio local. Obrigada. Posso intervir? Faz favor, Sr. Vereador. Já que a senhora Vice-Presidente falou aqui na promoção do Conselho das atividades de Natal, nós julgamos que terá, pelo andamento das coisas, terá o mesmo brilhantismo que teve no ano passado, portanto isso é obviamente constatado por todos, e foi constatado por todos, de que de facto foi muito bonito o presépio e está a ser feito mais ou menos nos mesmos moldes, a iluminação pública, e nesse aspecto queria aqui dar os parabéns à Câmara Municipal por novamente ter essa iniciativa. No entanto, gostaria, uma sugestão de que a promoção do comércio local também poderíamos avançar aqui, e o fato é que quando fala em comércio local, fala no comércio tradicional, e a restauração, sobretudo, está a atravessar nesse momento uma época baixa, com pouco movimento, sobretudo na restauração, e ao nível do comércio, sobretudo agora aqui do comércio tradicional, compras de Natal. Normalmente as pessoas, a maior parte faz fora do Conselho, no centro comercial, etc. Seria bom, de facto, aqui criar um incentivo ao consumo por parte das pessoas a consumirem no comércio local. E, portanto, nesse aspecto, se calhar já não vamos a tempo neste Natal, mas que nos Natais futuros, nas épocas futuras de Natal, que a Câmara Municipal pensasse numa modalidade de promover o consumo local, a par daquilo que acontece em alguns concelhos da nossa ilha de São Miguel. Muito obrigado. Obrigada. Bom, neste nível nós já vamos levar essas atividades em concreto este ano e serão repensadas no futuro e melhorar ainda mais. Contudo, aquelas que foram apresentadas foram bem aceitas pelos comerciantes. Vamos tentar animar as ruas com a música ambiente. Vamos fazer este sorteio que realmente é chamar as pessoas a consumir nos espaços comerciais aqui de Vila Franca, nomeadamente o pronto a vestir, que as pessoas normalmente recorrem a Ponte Delgada para o fazer, e as pessoas também se mostrarão receptivas a estarem abertas no dia 8 de dezembro, o que realmente será também uma novidade. Obrigada. Obrigado. Bem, isso para dizer... Faz favor. É só mais quando aqui o meu colega Emanuel falou na questão de promoção,
Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que teve sucesso a Lagoa, uns outdoors que fizeram, a restauração, neste caso aqui poderia ser visita, por exemplo, a Vila Franca, não sei o quê, só as pessoas ouvirem cá, até se calhar já vêm, jantam, vão ver o presépio e dão uma volta, é só nisso, por fora do Conselho mesmo, mostrar, informar para fora do Conselho o que é que se vai realizar aqui dentro. Atenção, isso é uma proposta simples, uma sugestão, aliás. Com certeza que vamos ter em conta o que está a dizer. A nossa ideia realmente é divulgar o nosso programa de Natal. Ele está praticamente pronto, carece ainda de confirmação de algumas, sobretudo de horários, e ele será divulgado nos meios de comunicação social e por toda a ilha. Portanto, esta também é uma medida de chamar os habitantes dos concelhos a vir a visitar Vila Franca. Muito obrigada. Bem, para além disso, nós temos, também de acordo, a Sra. Vice-Presidente fez uma visita a todos pelo menos na generalidade dos nossos comerciantes, temos também um apelo ao consumo por prémios, ou seja, todas as pessoas que compram no comércio local de Vila Franca do Campo, compras superiores a 20 euros, têm direito a uma senha que depois será premiada três pessoas. Ou seja, também aqui há um incentivo ao consumo local através dessa atividade. Muito bem, quanto ao regulamento, votos contra? A favor? Deliberado. 12ª alteração ao orçamento. A questão aqui mais importante tem a ver com o reforço necessário de verbas para os resíduos. Aquilo quando nós dizemos outros trabalhos especializados, 109 mil euros, é essa área que carece de um reforço de verbas, portanto não tínhamos provisionado a totalidade que era precisa para fazer pagamentos nessa área de deposição de resíduos no aterro sanitário e, portanto, foi preciso mais 109 mil euros para essa área. As outras são reposições normais de acertos de contas, 5, 10, 15 mil euros para as rubricas variadas. Aquilo que mais significativamente temos aqui é o reforço da área outros serviços para resíduos que necessitamos. A verba não era suficiente para pagar o que tínhamos necessidade de pagar nessa área. Mais alguma questão? Só uma chega. Por acaso, era este o ponto que nós iríamos questionar. Por exemplo, até fala aqui, não especificava, falava em trabalhos especializados e tinha aqui um montante significativo, mas pronto, está explicado. Pois, era isso. É natural que eu também, se olhasse para aqui, era o ponto que me ressaltava e por isso mesmo tive necessidade de explicá-lo e, portanto, é essa a razão. São reforços para pagamento da área dos resíduos, que são trabalhos especializados. Sr. Presidente, só mais uma questão, e não querendo voltar ao assunto de antes da hora do dia, qual é a rubrica onde se enquadra ou enquadrará aqui o pagamento das prestações de serviço dos assessores para do desporto e do Centro Cultural e multiusos? Não foi preciso fazer nenhum reforço, já tínhamos nessa rubrica, todo acontecer, porque aqui não está nenhum, temos nessa rubrica dinheiro suficiente e, portanto, não foi preciso fazer nenhum reforço. Sim, senhor. Votos contra? Abstenção, Sr. Presidente. Abstenção do PSD. E não havendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão. Bem, desculpa, tínhamos introduzido o Botafogo. Bem, é o tema que não estava inscrito, mas que acordamos. Portanto, a aquisição da carrinha, fui ver aqui quanto é que era, porque eu tenho isso aqui. A carrinha custa 18.900 euros, receber da Direção Regional de Desporto 7.560, falta 11.340. No nosso caso, eu acho que devíamos contribuir com igual valor que o Governo Regional. Ou seja, o Governo Regional, a Direção Regional de Desporto dê 7.560, nós damos 7.560, o que faz 16.000, para os 18.900, falta 2.000, o próprio clube tem condições de dar essa participação. Portanto, o valor da Câmara
que seja igual ao valor que foi atribuído pelo Governo Regional. Senhor Vereador, faz favor. Era possível, pôs aqui, e bem, que o Sr. Vereador Pedro Costa levantou a questão das placas não ser elusivas à obra dos Carneiros, de imediato, e comecei a trocar aqui de mensagens, quer com o nosso fiscal, quer com o engenheiro responsável, era possível, se me permite, que eu levasse o meu telemóvel até o Pedro Costa para ver a troca de correspondência que eu fiz com o engenheiro sobre o mal-entendido das placas colocadas. Não é necessário, basta dizer o que é que... Basta o Sr. Vereador dizer. Não... Pronto, eu escrevi ao Miguel Costa o seguinte: engenheiro Miguel, como foste-me trocar as placas dos Carneiros? Parece uma brincadeira, quer dizer que assim. E ele respondeu-me: Sr. Carlos, o Roberto Tonto enganou-se em levar as placas para a Vila Franca do Campo. Foi um dia muito complicado por causa das chuvas, ainda hoje fazemos troca das placas. Só para ficar aqui salvaguardado que a obra é uma obra que consta na realidade, ela é tal como é, e não houve o juntamento de outras pequenas obras, outras pequenas parcelas, quer na Água de Alto, quer na Água da Seu. Entendido. Muito bem. Dito isso, não há nenhuma questão e, portanto, então fica para deliberar, já votamos, 7.560, o valor igual ao do Governo Regional. Portanto, 7.560 euros. Não havendo mais nada a tratar. Portanto, votamos a favor. Votam a favor. E agora sim, não havendo mais nada a tratar, damos para encerrar essa sessão. Bom dia.